O Varela passou pelo momento mais difícil de sua vida, que é lidar com a perda da mãe. Ainda assim, a pedido do Felipe Luiz, ele jogou para o Flamengo e jogou muito bem. Honrou a camisa rubro-negra. Veja o que o Felipe Luiz disse. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. É o tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função. Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, eu estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo. Felipe Luiz rasga elogio ao Léo Ortiz. E a sua análise não se limita ao futebol. Envolve atitude, hombridade e disposição. Veja o que o Luiz Felipe falou. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso, mas para mim é muito além do que com a bola no pé, são os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir e tá nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então um jogador seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então eu tô muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Fica claro qual é a importância do Danilo no Flamengo. O Felipe Luiz humildemente reconhece que a sua liderança não é suficiente. O Felipe Luiz precisa de jogadores cascudos e experientes, que sejam referências esportivas e comportamentais, para que possa ajudar na composição da liderança em campo. Confira. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque o cara que passa, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, é campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né? Os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. Um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, onde você pedir para ele. Muito difícil achar um jogador desse nível. Uma ótima notícia, estamos lidando com o Alan 2.0. Aumentou muito o nível. Olha o que o Felipe Luiz fala sobre o jogador. Por favor. Outro que eu esqueci, né? O Alan, também muito tempo sem... desde o ano passado, né? Que não tinha uma sequência, agora tá tendo outra vez essa sequência e acabou o jogo exausto, né? E isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. E como o jogo teve um certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais. E tanto ele como o Nico, né? Tivemos que trocar para manter esse meio com força. E é um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima, dá para ver no treino dele, no aquecimento que ele faz, no pré-treino na academia, quando ele chega, dá para ver que ele quer dar a volta por cima. E quando o jogador quer, ninguém segura. Então, estou feliz também pela evolução dele. Vou dizer, o meu modelo exige muito dos volantes. São os que mais têm conteúdo, os que mais têm exigências e funções táticas dentro do campo. É o que eu mais peço, o que eu mais corrijo e o que eu mais acredito que são importantes dentro dessa equipe. A mudança, a virada de chave do Alan, o Everton, o Nico e o Eric e o Gerson tiveram o mesmo conteúdo. Eles todos, e o Alcaraz também, o mesmo conteúdo. Existem jogadores que, como eu falei antes na outra, né, o olho brilha quando escuta e quer aprender, e outros que não tanto, né? Então, o que aconteceu com o Alan? Ele, sozinho, nessas férias, ele voltou com o olho brilhando, com essa atitude, com essa vontade de aprender, fazendo o que o treinador pede. E aí, obviamente que é um mérito todo dele, né? Eu vou colocar quem está dizendo no campo, no treino, que quer jogar. E
mas não falando, senão fazendo. E aí ele fala, ele tá falando no campo, né? Então, obviamente que os minutos dele vão aumentar. Felipe Luiz demonstra uma certa insatisfação com parte da torcida do Flamengo. Ele pede mais apoio. Confira na entrevista. E sobre a comemoração, é que eu falo para vocês, é que não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder, né? Porque são tantos jogos, esses jogadores, se você for ver o Campeonato Carioca, o jogo valendo 3 pontos e eles jogam, o sentimento deles nós estamos com a camisa do Flamengo. Então não tem jogo amistoso, não existe nada. Mesmo contra o São Paulo nos Estados Unidos, eles deram a vida. E eu gostaria que se valorizasse isso, que o torcedor valorizasse esse esforço que os jogadores estão fazendo. Porque a gente pede, né? Quando não vai na bola, vai na raça. Mas está dando na bola e está dando na raça tá mais do que nunca. Então, temos que valorizar a vitória, temos que comemorar as vitórias, temos que valorizar as coisas que a gente está fazendo bem, corrigir as que a gente não está fazendo tão bem, mas eu fico feliz que o meu grupo comemore tudo o que for de vitória. Felipe Luiz, em entrevista, reconhece que o Wesley está em altíssimo nível, mas ele destaca um desafio que muitos jogadores que quando chegam no ápice costumam falhar. Olha o que o Felipe Luiz falou, ele mandou um alerta. Confira. Pô, que jogador. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele e ele tá... E isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele tá num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, tá guiando ele pelo caminho para ele manter nesse nível, porque como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar e não vai dar para manter. Na entrevista, falaram sobre o Cleiton, que não quer renovar com o Flamengo. O Felipe Luiz mandou um papo reto e eu concordo plenamente. Confira. Vou primeiro responder essa aqui sobre a motivação. Eu não sou um treinador motivacional, porque como diria o Muricy, né? Como é que eu vou motivar um jogador que está no Flamengo, que joga no Maracanã, com a torcida apoiando? Não tem o que fazer, não tem que motivar, eu tenho que dar a direção para esses jogadores, para eles entenderem o que eu quero e a minha ideia, o que é a minha ideia de jogo. Então, bem, por sorte, eles compram a ideia. Os jogadores que querem estar aqui, eu quero que fique. Mas quem não quer ficar, que não fique. Quem não quer ficar no Flamengo, eu não posso fazer nada. Se você já está no Flamengo, para mim, que é o melhor e o maior, para mim não existe maior motivação do que isso. A gente viu o que o Danilo fez para vir aqui. O que ele... sinceramente, vocês não têm ideia do esforço que o Danilo fez financeiro para vir para o Flamengo. Então isso tem que servir de exemplo para quem está aqui, né? E então, para mim, se existe algum jogador, que não é o caso, até agora ninguém me falou, que quer sair, eu não vou segurar ninguém. Eu quero os jogadores que queiram estar. E por sorte nesse grupo todos querem, até agora todos querem estar, porque sabem que aqui só tem a evoluir, né? Então esse é o primeiro. E a tua outra pergunta? Em relação ao Gerson, o Felipe Luiz acalmou meu coração. Eu não sei vocês, mas nas entrelinhas ele deixou claro que o Flamengo vai dar a devida valorização e que o Gerson quer continuar no Flamengo. Confira. E o Gerson, como eu falei antes, ele tá feliz, tá aqui. Ele tá no Flamengo, que é o clube que ele ama, também fez um esforço muito grande para poder vir aqui, financeiro, muito grande. E hoje é o líder, é o capitão dessa equipe, é o cara que lidera todos os jogadores, o cara que cuida do vestiário, é o treinador dentro do campo que o Tite escolheu e eu mantive. Então, muito importante, e não tenho dúvida que o clube vai valorizar da forma que ele
ele merece, né? Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece, porque ele é um jogador titular de seleção brasileira. Obviamente que isso não passa desapercebido para ninguém. E sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim.